Bom dia, gente. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Na aula passada a gente deu início ao novo módulo Humanidades e Ambientes e hoje a gente vai dar continuidade a este módulo para a gente poder estar encerrando nosso segundo bimestre. Esse módulo é o módulo que vai cair na prova de vocês na semana que vem. Então, assistam o vídeo e estudem sobre as aulas referentes a este módulo para que vocês possam estar realizando a prova de vocês, certo? Então, o tópico principal da aula é Humanidades e Ambientes. A gente falou um pouco sobre os objetivos que trataremos durante este módulo, que é um módulo bem curto, mas que a gente tem aqui inicialmente com o conceito de desenvolvimento sustentável. A constatação dos danos ambientais resultantes do crescimento populacional e do desenvolvimento industrial e tecnológico tem levado a humanidade a repensar seu modo de vida. Como veremos ao abordar as alternativas para o futuro no final deste módulo, autoridades de muitos países têm se reunido em fóruns mundiais dedicados a tratar globalmente dos problemas ambientais e suas possíveis soluções. Em 1987, uma comissão de estudos enfatizou um conceito ao longo da década de 70, que foi o desenvolvimento sustentável. Segundo a comissão, é um modelo que prevê a integração da economia da sociedade e do ambiente. De modo geral, para não prolongar a leitura, a gente tem principalmente a relação do conceito sustentável em preservação e conservação do ambiente. Nós temos que o ambiente ele precisa ser preservado para que não haja modificações futuras, e ele precisa ser conservado caso haja necessidade de permanecer o ambiente daquela forma em que ele está. Então, se eu tenho um ambiente que nunca foi modificado pelo homem, eu tenho um ambiente que é chamado de ambiente preservado, e que se eu tenho um ambiente que já foi modificado pelo homem, mas eu não quero mais que aconteça modificações, eu digo que esse ambiente é um ambiente conservado, ou então que necessita de conservação. Pulando aqui já para o último aqui parágrafo desta página, a ideia central do desenvolvimento sustentável é simples, mas sua aplicação é complexa e requer a parceria ativa de diversos setores da sociedade, sendo estes os setores do governo, iniciativa privada, instituições de ensino e de pesquisa, mídia, TV, internet e imprensa, educadores, estudantes e população em geral. Uma sociedade sustentável, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado de PNUMA, é aquele que vive em harmonia com 9 princípios interligados apresentados a seguir. Reflita sobre eles antes de iniciar a leitura do próximo assunto, mas a gente vai dar um pulo essa parte desses tópicos e a gente já vai para a parte da poluição ambiental, que é o que complementa um pouco destes critérios que são falados pela PNUMA, né? Inicialmente, pelos desequilíbrios, pela interferência do homem no meio em que ele vive. Inicialmente, com o termo poluição ambiental, o termo poluição, ele vem de poluere, que significa manchar e poluir, no latim, e ele refere-se à presença concentrada de determinadas substâncias ou agentes químicos ou físicos que afetam negativamente o ecossistema. Esses agentes ou substâncias são chamadas de poluentes, e os poluentes causam a poluição. Disso, das atividades humanas que se tem noção e se sabe que podem causar poluição, são poluentes, tem aqui alguns exemplos que são lixo, fumaça, resíduos industriais, gases emitidos por veículos motorizados, além de grande quantidade de resíduos orgânicos, como excrementos e urina. Nisso, a poluição, ela afeta tanto o ambiente quanto também nós seres humanos, já que ela destrói com certos mananciais de água, destrói com certas reservas, destrói com a natureza, automaticamente destruindo com a vida que está naquela natureza. E nós, como indivíduos que nós já vimos que somos onívoros, nós nos alimentamos de plantas e animais, além de necessitar do processo fotossintetizante das plantas para que nós possamos sobreviver. Apesar de grande parte do oxigênio da atmosfera não ser ocasionado, não ser produzido por plantas terrestres, nós, quando poluímos, o ser humano, de modo geral, nós poluímos terra e água. Então, vai chegar um momento em que, se não houver um controle, a poluição se exacerbará, ficará muito maior do que ela realmente poderia ou deveria ser. Outra coisa que nós temos, além da poluição aquática e terrestre, é a poluição atmosférica.
As principais fontes geradoras de poluição atmosférica são os motores de veículos, e as indústrias também, como as siderúrgicas, fábricas de cimento e papel, refinarias de petróleo, entre outras, em que a incineração do lixo doméstico também está inserida, assim como as queimadas dos campos e florestas que entram como liberação de gás carbônico no ambiente, o CO2, que é o dióxido de carbono. As queimadas, por exemplo, liberam anualmente na atmosfera milhões de toneladas de gases tóxicos, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio, gás de nitrogênio, hidrocarbonetos e material particularizado que ficam em suspensão no ar. Mas um dos poluentes mais perigosos é o monóxido de carbono, que ele é tóxico e ele é prejudicial de tal modo que ele pode ser encontrado, por exemplo, em incêndios em que as pessoas acabam por falecer ou morrer não por conta do fogo, às vezes por insuficiência respiratória, por não conseguir respirar em meio a um ambiente em que está sendo liberado monóxido de carbono. Considerando que o monóxido de carbono ele é incolor e inodoro, então não dá para vê-lo e nem para senti-lo, apenas respirá-lo. E mesmo assim as pessoas ficam com falta de ar, com falta de respiração, sem conseguir respirar direito e acabam morrendo. Outro poluente atmosférico perigoso é o chamado dióxido de carbono. O dióxido, então nós temos dois oxigênios, dióxido de enxofre, o SO2, um gás tóxico proveniente da queima industrial de combustíveis como o carvão mineral e o óleo diesel, que contém uma impureza, como impureza compostos de enxofre. É outro exemplo. Aqui a gente tem um gráfico nivelado que mostra o nível de poluição dos carros ou caminhões ou motos ou nos ambientes por meios automotivos. Né? A gente tem ônibus rodoviários, motocicletas, micro-ônibus, ônibus urbanos, caminhões pesados, semipesados, médios, leves, semileves, leves e automóveis de modo geral, né? Que seriam carros. Nisso a gente tem que o que carros, eles são característicos pela maior liberação, principalmente de carbono, que é nitrogênio e enxofre, que é em menor quantidade, liberado mais por caminhões, mas é que a gente tem os níveis, né, que chegam muito altos, os níveis. De todos, os que menos liberam poluentes são os caminhões leves, em alguns casos, ou na maioria dos casos, e os caminhões médios. Em compensação, todos os outros liberam muito mais, só não motocicletas que liberam praticamente apenas o CO2. Continuando, outro gás que não é parecido com o nome do dióxido de enxofre, mas é o dióxido de nitrogênio, que apareceu no gráfico anterior. Ele também é liberado pela atividade industrial, provoca bronquite, asma e enfisema pulmonar. Além disso, ele também é causador da chuva ácida, que é a chuva que destrói muitas florestas quando acontece. Pois no momento que o gás de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio, ele entra na atmosfera, ele encontra outros gases, como o gás oxigênio, o vapor da água, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, e a chuva ácida ela é a mistura desses gases que se encontram na atmosfera, causando certos estragos. Em certos países europeus e regiões dos Estados Unidos, em que a geração de energia é baseada na queima de carvão e óleo diesel, as chuvas ácidas têm provocado grandes danos à vegetação, além de corroerem construções e monumentos, que dependendo do nível de mistura, a chuva ácida ela chega a um nível muito forte de chegar a corroer mesmo alguns certos tipos de materiais. Outro fator também característico de poluição é a inversão térmica. Em condições normais, as camadas mais baixas da atmosfera são mais quentes, pelo fato de absorverem calor irradiado pela superfície terrestre. Como o ar quente é menos denso, sua tendência é subir para as camadas mais altas da atmosfera. Com isso, ele acaba carregando nessa subida algumas partículas poluentes presentes no ar, suspensas no ar, e levando para misturar com outros tipos de gases ou poluentes na atmosfera, na parte superior da atmosfera. Ao chegar em cima, o ar quente ele é substituído pelo ar frio que desce. E depois, ao aquecer embaixo, perto da superfície do solo, volta
a subir. Esse movimento de subir e descer, né, que é um movimento ascendente e descendente do ar, é denominado de convecção, que é o processo de convecção que acontece com o ar, sendo que ele é quente embaixo, quando ele fica quente ele sobe para misturar-se com o frio e vai descendo fazendo um processo circular. E esse processo de convecção é responsável pela dispersão dos poluentes na atmosfera. Nos meses de inverno, em consequência do resfriamento do solo, a camada inferior do ar atmosférico pode tornar-se mais fria do que a imediatamente acima dela, que é o fenômeno chamado de inversão térmica. Com isso, a convecção é interrompida e os poluentes deixam de se dispersar para as camadas mais altas, concentrando-se na camada de ar frio aprisionada entre a superfície e o ar quente. Nessas ocasiões, é comum ocorrer um aumento dos casos de irritação das mucosas e de problemas respiratórios nos habitantes dos grandes centros urbanos. Aqui a gente tem uma imagem que apresenta a representação esquemática da dispersão de poluentes no ar, que é o acúmulo de poluentes, o ar frio, aí o ar quente que estava aqui embaixo, ele sobe, né, a dispersão dos poluentes, ele sobe, ao chegar aqui e encontrar-se com o ar frio, ocorre o processo de convecção, em que os poluentes que foram trazidos aqui de maneira quente para a parte fria, eles voltam também para a parte quente e começa a circular o ar e automaticamente circular os poluentes no ar. Outro fator é a intensificação do efeito estufa. Antes disso, a gente precisa entender o que é o efeito estufa. O efeito estufa é o efeito causado por gases na atmosfera superior. Então, a gente tem o planeta Terra superior a um até pouco na atmosfera, pouco acima, no caso, para a gente é muito acima, mas lá em cima tem uma camada. Assim como a camada de ozônio, que é uma camada de gás O3, a gente tem a camada de gases estufa, que não é apenas um tipo de gás. São vários gases acumulados que formaram como se fosse uma nuvem grossa de gases e que protegem a Terra do resfriamento total da era glacial. Como assim? Ao entrar raios solares do Sol na atmosfera ultrapassam a camada de ozônio e logo depois ultrapassam a camada de gases estufa e chegam na superfície terrestre. Ao chegar na superfície terrestre, esses raios refletem e voltam para o espaço. Porém, parte desses raios não consegue ultrapassar a camada de gases estufa, fazendo com que essa temperatura fique aqui dentro da superfície terrestre, deixando o planeta sempre quente quando é necessário, a uma temperatura que consigamos administrar, não liberando todos os raios que entram e deixando o planeta completamente gelado, como ele seria se não tivéssemos a camada de gases de estufa. Porém, uma das coisas que acaba piorando, no caso, isso que chama-se de aquecimento global, que foi nomeado, é porque a temperatura média que nós estamos, ela é normal, mas a partir do momento que começamos a utilizar automóveis, motos, carros, caminhões, as tecnologias começaram a aumentar, a quantidade de fábricas começaram a aumentar também, a serem construídas mais, começamos a liberar uma quantidade exorbitante de gás na atmosfera, engrossando cada vez mais essa antes já espessa camada de gases estufa. Então, atualmente, com a quantidade de gases acumulados nessa parte do planeta, muito menos raios estão conseguindo ser liberados para a atmosfera, fazendo com que o nosso planeta esquente mais do que ele deveria esquentar, acontecendo o processo de derretimento das geleiras, como é mostrado em vídeos de televisão. Aqui tem um exemplo, ó. A gente tem a superfície terrestre, a gente tem as camadas de gases estufa, tem a entrada da radiação solar, em que em algum momento ela tenta sair e não consegue completamente. Tem também a parte que os raios eles não entram completamente, não é apenas não sai, mas eles também não entram. E aqui tem a radiação infravermelha para o espaço, que é liberada através das camadas de gases de estufa, assim como também absorvida. Então, é uma parede permeável, em que algumas coisas entram, algumas coisas saem, mas também tem algumas coisas que não entram e algumas coisas que não saem.
Outro fator é a poluição das águas e do solo. Esse tem um fenômeno característico desta temática, que é chamada de eutrofização ou eutroficação, que significa boa nutrição das águas, e acontece principalmente em águas que não têm muita utilização, não para banho, para córrego. É uma água que tem proliferação de bactérias e que essas bactérias acabam por consumir todo o gás oxigênio dissolvido na água, ocasionando a morte das vidas aquáticas naquele ambiente. Então, a eutrofização ou eutroficação, ela acontece principalmente em águas poluídas, pois os dejetos humanos liberados nas águas ou os poluentes, o processo de eutrofização ou eutroficação, né, que é a boa nutrição, no caso de águas que são contaminadas por ambientes em que são jogados excrementos ou até mesmo poluentes pelos seres humanos, e esse processo faz com que as bactérias aeróbicas presentes nessa água utilizem o gás oxigênio em sua respiração e acaba por consumir todo o gás dissolvido na água, ocasionando a morte da maioria das formas de vidas aquáticas, inclusive das próprias bactérias. A eutrofização de ambientes marinhos pode levar à grande proliferação de certos dinoflagelados, como protistas fotossintetizantes, provocando o fenômeno conhecido por maré vermelha, em virtude da coloração que esses organismos conferem à água. As marés vermelhas causam grande mortandade de peixes, principalmente porque, além de liberar substâncias tóxicas na água, os dinoflagelados competem com eles pelo gás oxigênio, entre eles uma competição intraespecífica. Aqui temos algumas figuras relacionadas ao lançamento de poluentes nas indústrias, a água limpa e a presença de quais organismos são conforme o nível de poluição. Temos também alguns outros que não vamos destacar especificamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas nós temos a concentração de poluentes ao longo das cadeias alimentares, nós temos o problema do lixo urbano, que não tem uma coleta seletiva, e outros fatores, a biodigestão e etc. Né? Para finalizar aqui o tópico, a gente tem outros que relacionam-se também com o problema do meio ambiente, que é o desmatamento, introdução de espécies exóticas e extinção de espécies. Desmatamento, principalmente quando se fala de desmatamento, a gente fala de desmatamento legal. Nós temos florestas em que elas são reflorestadas e que podem ser utilizadas a madeira, que a madeira é chamada de madeira legal, e tem os desmatamentos que provavelmente ou possivelmente eles são de maneira ilegal e a maioria acontece, assim, infelizmente, nos dias de hoje de maneira restrita e sem autorização. Nós temos também a parte de introdução de espécies exóticas, que o que é que isso quer dizer? Tanto em plantas quanto em animais, quando uma espécie exótica ela é introduzida a um ambiente, a um bioma, em que ela inicialmente não fazia parte, naquele ambiente ela não vai ter predador comum, e ela vai usar nutrientes que ela necessita sem se importar com o que está à sua volta, tanto como um animal como se uma planta, fazendo com que as plantas da própria região possam não sobreviver, os animais da região possam não sobreviver, assim como aumentar a proliferação de tais plantas ou animais no ambiente que ele não deveria estar. Aqui nós temos algum exemplo, como o figo da Índia, na Austrália, nós temos o escaravelho na Austrália também, que é outro exemplo, o coelho na Austrália é outro exemplo. Aqui foram 3 exemplos relacionados ao nível de coelhos na Austrália, que estavam invadindo, se multiplicaram muito rápido, e os coelhos eles se multiplicam, são um dos tipos de animais que se multiplicam muito rápido. E, por fim, a extinção das espécies, que é ocasionada muito pela relação do homem com o ambiente, como possivelmente ou provavelmente por conta de um dos exemplos que a gente citou aqui, que foi o desmatamento, as queimadas, tudo isso ocasiona e auxilia no processo de extinção de animais, assim como a venda ilegal de certos animais e o tráfico de animais, eles também auxiliam nesse processo de extinção. Por fim, tem algumas alternativas que eu gostaria que vocês dessem uma lida, vai cair na prova essa parte,
Então, é importante vocês terem esse conhecimento, esse conceito absorvido na mente de vocês sobre algumas ideias para o futuro, como pensado desde a década de 60, depois da década de 70, 80, 90. E, por fim, na década de 2000, tudo que foi criado como tentativa de diferenciação e de modificação deste ambiente que nós estamos presentes. Daí a gente também entra a parte de combustíveis renováveis e não renováveis, em que é muito simples o sentido de compreender estes termos, que é o que? Quando eu tenho um combustível renovável, eu tenho um combustível que eu posso pegar outra vez ou fazer novamente, como o álcool, que é tirado da cana-de-açúcar, é só plantar a cana e depois colher e fazer o álcool novamente. E diferente dos recursos não renováveis, como é o petróleo, que o petróleo é um processo de degradação de ossos de bilhões e bilhões de anos, em que eles ficam numa camada muito interna da Terra, e depois de retirado todo o petróleo que se encontra naquela camada, não existe mais petróleo e não tem como produzir-se petróleo novamente. Agora vocês vão responder as atividades que vai da questão 1 até a questão 20, porém vocês só vão responder inicialmente da questão 1 até a questão 13 e depois a questão 17 até a 20, certo? Então, bons estudos a todos, até a nossa próxima aula e estudem para a nossa prova.